Carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. A gratidão de Paulo para com os filipenses. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto que sei ser humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, oramos neste momento pedindo as bênçãos da palavra, pedindo, Senhor, que Tu abra o nosso entendimento para compreender o que Tu tens para falar. Orienta-nos, ó Deus, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar, fique à vontade. Essa leitura que fizemos é rica em orientação sobre gratidão, mas vamos fixar no que Paulo fala aqui no versículo 11. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quantos aqui nessa noite pode dizer isso também? Aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. É muito fácil a gente estar contente quando vai tudo bem. É muito fácil a gente ser contente quando tudo está dando certo. Mas não é fácil ser contente quando estamos passando por momentos difíceis. E naturalmente todos nós passamos constantemente por momentos difíceis. Não há uma semana sequer que nós não passamos por algum aperreio. Por isso, assim como o apóstolo Paulo aprendeu a ser contente em tudo e em qualquer situação, nós também temos que aprender. A situação do apóstolo Paulo, aqui na época que ele escreveu essa carta, é de tremenda calamidade para ele. Ele já estava velho, ele estava doente e ele estava preso. Mas Paulo, ele estava preso porque pregava o Evangelho? Sim, porque pregava o Evangelho. E por isso prenderam ele. Mas naquele tempo já existiam pessoas com comportamento e com pensamento iguais aos dias de hoje, irmão. Naturalmente, tinha aqueles que falavam: olha, Paulo foi preso injustamente porque ele estava pregando o Evangelho, orando e milagres acontecendo. Mas também tinha aqueles que falavam: olha, você está sabendo da última? O quê? Está sabendo? Não, Paulo foi preso. Paulo? Quem diria, hein? Existia gente assim também, irmãos. Então o estado de prisão era um estado de vergonha. Mesmo ele estando preso porque estava pregando o Evangelho, mesmo ele estando preso porque estava orando por milagres e milagres estavam acontecendo, a situação era de vergonha. E de repente, Epafrodito chega com uma carta dos filipenses e um pacote de dinheiro. E fala: Paulo, a igreja lá de Filipo, da cidade de Filipe, enviou essa oferta especial para ti. E ele pega aquele pacote de dinheiro, conta, vê que era uma quantidade considerável, e na carta que o Epafrodito tinha trazido, falava também que eles estariam enviando uma outra oferta em breve. E Paulo escreve essa carta para agradecer por eles não abandonarem ele, por ele estar doente. E isso também era uma situação de vergonha, sabe por quê?
Porque Paulo orava por enfermo e enfermo era curado, querido. Paulo orou por morto e morto ressuscitou. Paulo orou por qualquer situação e o milagre acontecia, mas ele orava por ele e o milagre não acontecia por ele. E nessa carta ele lembra dessa situação e agradece os irmãos filipenses por não abandoná-lo, por não duvidar da ação de Deus na vida dele e por ter o respeito e a consideração com ele, mesmo em momento difícil. E Paulo, ao final dessa carta, ele diz para os filipenses: não precisa mandar outra oferta, essa aqui é suficiente. Eu aprendi a viver com muito, mas também aprendi a viver com pouco. Eu aprendi a ser contente em qualquer situação. Irmãos, se existe uma coisa que é muito chato para qualquer um de nós, é conviver com ingratidão, não é verdade? A ingratidão é algo que nos machuca. A ingratidão é algo que nos fere. E Deus, como ser pessoal, Ele também sente a dor da nossa ingratidão. Portanto, nós devemos ser gratos a Deus em toda e qualquer situação, porque a graça de Deus é a razão de não sermos consumidos. Nós temos que ser gratos a Deus em qualquer situação, porque Deus nos escolheu para ser salvos. Nos tirou da condenação do mundo, nos chamando para a salvação pela graça, pela fé, através da obra redentora de Jesus ali na cruz do Calvário. Somente nisso nós temos razões de sobra para ser grato a Deus. Somente nisso nós temos motivos de sobra para sermos gratos a Deus. A salvação é o maior presente de Deus para nós. Presente porque nós não pagaremos pela salvação. Ela já foi paga lá na cruz do Calvário e pago com vida inocente, com derramamento de um sangue inocente. E Paulo aqui, ao escrever essa carta aos Filipenses, ele escreve essa carta expressando a gratidão deles, a gratidão a eles, não só por ter mandado uma considerável oferta, mas também por lembrar dele em momento difícil. Aquele Paulo que orou pela nossa saúde hoje está doente. Aquele Paulo que orou para que nós tivéssemos harmonia e felicidade, hoje está só. Aquele Paulo que orava para que tudo desse certo para nós, hoje está tudo dando errado para ele. Aquele Paulo que orou pela nossa liberdade espiritual, hoje está preso. Motivo de gratidão, motivo de reconhecimento, motivos de amor ao próximo. E nós, como cristãos, temos que amar o próximo. Aleluia! Em toda e qualquer situação. Temos que ser gratos em toda e qualquer situação. O orgulho, ele surge principalmente quando as coisas vão bem, irmão. Quando as coisas estão indo tudo mal, está todo mundo humildezinho. Ai, coitadinho de mim. Ai, me socorre. Ai, me ajuda. Mas quando as coisas vão bem, vem o orgulho. Vem a vaidade. Vem a soberba. E as pessoas, quando tudo vai bem, esquecem daquele que ajudou. Esquece daquele que amparou. Esquece daquele que deu a mão amiga no momento em que aquela pessoa passava por uma grande privação. Esquece daquela pessoa que deu atenção, que emprestou o seu ouvido, que ouviu as suas lamentações naquele momento difícil. Louvado seja Deus. Aleluia. Não podemos esquecer daquelas pessoas que acreditaram em nós quando ninguém acreditava. Não podemos esquecer daquelas pessoas que nos ajudaram quando todos abandonaram. Não podemos esquecer daquelas pessoas que foram úteis para nós num momento em que foi tão difícil que já até esquecemos
daquela dor. Porque quando tudo vai bem, quando tudo está caminhando bem, é normal esquecer das lamúrias, esquecer das dores, esquecer do sofrimento, esquecer das dificuldades da vida. E aqui nessa carta, a carta aos Filipenses, é uma carta importante para nós renovarmos o amor ao próximo. É uma carta importante só de 4 capítulos, uma carta pequena, que se lê em 15 minutos, 20 minutos. Se tiver uma leitura lenta, meia hora lê a carta toda. Mas é uma carta rica em reconhecimentos, em instruções de gratidão. A ingratidão é algo natural do indivíduo. O ser humano, por natureza, ele é ingrato, né? É ingrato a quem o ampara, é ingrato a quem o ajuda, é ingrato a Deus, é ingrato a Jesus, é ingrato ao Espírito Santo, é da natureza humana. A ingratidão acompanha o ser humano. Mas se nós somos cristãos, nós temos que refletir o que Cristo viveu. Se nós nos declaramos cristãos, nós temos que viver como Cristo viveu. E Cristo, assim como Paulo, também aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Porque nos momentos bons, ele estava orando a Deus. Nos momentos que estava tudo dando certo, ele orava a Deus. Mas também nos momentos difíceis, ele estava lá diante de Deus. Assim também deve ser o cristão. Assim também deve ser cada um de nós. Devemos ser gratos em tudo e em qualquer momento, principalmente a Deus. E se nós não expressarmos a nossa gratidão às pessoas que nos ajudam em nossa caminhada, se não expressarmos a nossa gratidão pela igreja que ora por nós, pelos irmãos que oram por nós, pelo grupo que nas sextas-feiras, das 21 à meia-noite, está aqui orando por cada um, mesmo que não esteja presente, e às vezes sequer se lembra desse esforço, às vezes sequer se lembra desses momentos de sacrifícios, às escondidas, para que tudo vá bem, para que tudo dê certo, para que as coisas aconteçam, para que o milagre aconteça, para que o poder de Deus seja revelado em nosso meio, para que em cada celebração em que a palavra de Deus é anunciada, para que haja confirmações com sinais, milagres e maravilhas. Existe um preço que ninguém consegue ver. Existe um sacrifício para isso que ninguém consegue ver. Porque a igreja não é só o momento de celebração, a igreja não é só o momento do culto, ou o momento da escola bíblica, não. Existe uma igreja que acontece 24 horas e que às vezes nem todos estão sabendo o que está acontecendo. Por isso nós devemos ser gratos. Grato a Deus, grato aos irmãos, grato à liderança, grato a quem tem se esforçado por nós, grato aos nossos familiares que têm nos ajudado, grato aos amigos que têm nos ajudado, e principalmente grato a Deus, porque se alguém tem estendido a mão para nós, se alguém tem nos ajudado, é porque Deus tem tocado nesses corações. É porque Deus tem movido nesses corações para poder nos ajudar. Quantas e quantas vezes nós oramos para que as coisas aconteçam. E aí Deus prepara uma pessoa para ajudar aquele, prepara outra pessoa para ajudar aquele, prepara mais outra pessoa para ajudar aquele. E aí a pessoa fala, eu sou muito grato por fulano que fez isso. Quem fez foi Deus. Porque a maldade humana não permite ninguém fazer nada por ninguém. A soberba humana não permite ninguém fazer nada por ninguém. Se alguém estende a mão, se alguém faz, se alguém acolhe, se alguém ajuda, é porque o Espírito Santo de Deus tem tocado nesses corações diante do clamor.
diante das orações, diante das intercessões, diante daqueles momentos em que estamos falando com Deus. Louvado seja Deus. E Paulo aprendeu a ser grato em toda situação, e Paulo aprendeu a viver em qualquer situação. Para que vocês saibam o que representa essa afirmação do apóstolo Paulo, ele era um capitão de guarda, ele era um militar oficial, ele comandava uma tropa, ele tinha uma renda mensal muito boa. Ele abriu mão disso tudo para ser um pregador do Evangelho. Ele abriu mão de uma carreira, ele abriu mão de um futuro promissor para ser um pregador do Evangelho. Porque ele descobriu que as riquezas terrenas são passageiras. Porque ele descobriu que os bens materiais ficam. E a nossa maior herança é a vida eterna. Ao descobrir isso, Paulo abriu mão de tudo e aprendeu a viver em escassez, da mesma forma que ele aprendeu a viver em tempos bons. Crente, uma pessoa que tem uma vida simples, uma pessoa que tem uma vida com poucas farturas, uma pessoa que tem uma vida com poucos recursos, essa pessoa ela se incomoda menos do que alguém que tem muito. Porque essa pessoa ela acostumou já com pouco. E acostumar com pouco é mais fácil do que perder o muito. Porque quando a pessoa acostuma a ter muito e perde um pouco, ele desespera. Quando a pessoa tem um nível social razoável e de repente tem uma crise, essa pessoa sente. Agora eu não vou poder mais ligar meu ar-condicionado com frequência, porque eu vou ter que economizar na conta de luz. Agora eu não vou mais poder fazer um churrasco toda semana, porque eu tenho que economizar. Agora eu não vou poder comprar isso, comprar aquilo, porque eu tenho que economizar. É difícil. É difícil você acostumar com a escassez. Às vezes gera revolta dentro de casa, os filhos não entendem, começam a reclamar, às vezes o marido, a mulher começa a viver contendo conflito devido a um período de escassez, devido a um período de crise que todo mundo passa, todo mundo vive. É necessário aprender a ser grato em tudo, ser grato em qualquer momento, em qualquer situação. Assim como somos gratos pela saúde, quando atravessamos uma doença, devemos ser gratos a Deus também, porque tudo coopera para o bem daqueles que creem. Aleluia! Tivemos aqui nessa noite o testemunho de um procedimento de saúde bem sucedido. Aleluia! Quantas e quantas orações, quantos e quantos clamores para que tudo desse certo, para que acontecesse da melhor forma. Temos que ser gratos em tudo. Lembrar que foi Deus que moveu, que foi Deus que agiu, que foi Deus que proporcionou. Devemos viver uma vida de gratidão. Aleluia! E Paulo, humildemente, quando recebe aquela oferta grande, que Epafrodito chega diante dele e fala: Paulo, eu vim te visitar porque os irmãos lá da cidade de Filipe lembrou de ti, está orando por ti. Eles têm saudade de ti. Eles estão preocupados porque a tua saúde está debilitada. Eles estão preocupados porque você está preso. E eles se lembraram de ti e pediram que eu viesse aqui trazer essa carta e trazer também uma oferta. Aleluia! Diante dessa gratidão dos filipenses, Paulo manda essa carta de volta, uma carta de volta a eles, dizendo: eu agradeço por me amarem, eu te agradeço por me considerarem, eu agradeço a vocês por cumprir aquilo que eu ensinei quando estive com vocês, por viver aquela fé, por praticar aquele cristianismo que eu ensinei por vocês. E sou grato também por essa oferta que vocês mandaram.
E ela é suficiente, não se preocupem. Ela é suficiente. Uma carta de gratidão que muito nos ensina, uma carta de gratidão, uma carta de humildade, uma carta de reconhecimento, a qual enche o nosso coração de paz, a qual enche o nosso coração de alegria, o qual enche o nosso coração de esperança. Porque nos momentos difíceis, some-se os amigos e ficam só os legítimos. Nos momentos difíceis, aquela grande família diminui, ficam poucos parentes para te dar o amparo, para cuidar de você. Naqueles momentos de grande vergonha, em que você está passando uma grande vergonha, mesmo que seja injustamente como Paulo, some-se as pessoas, mas sempre terão aqueles que acreditarão em você. Sempre terão aqueles que estarão do seu lado. O Senhor sempre vai deixar em nosso meio, em nosso caminho, pessoas para que sejam gratas, para que nós possamos ser gratas a elas, porque elas reconhecem o nosso esforço por elas, porque elas reconhecem a nossa luta por elas, aleluia, a nossa renúncia por elas. É muito comum ouvir pessoas fofocando, criticando, falando, botando defeito, fazendo comparações, acusando. É muito comum, mas é pouco comum ver pessoas agradecendo, ver pessoas lembrando da gente. Por isso, precisamos, como o apóstolo Paulo, aprender a viver feliz e contente em qualquer situação. Aprender a ser grato em todo e qualquer momento. Aprender a ser grato em tudo aquilo que Deus proporciona para nós. E Paulo conclui essa afirmação dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho recursos, eu posso. Se eu não tenho, também posso. Se eu tenho saúde, eu posso. Se eu não tenho saúde, também posso. Se eu estou vivendo em paz, eu posso. Se eu estou vivendo momentos conflituosos, eu também posso. Posso vencer qualquer situação, posso vencer qualquer momento, posso vencer qualquer diferença, posso vencer qualquer luta, qualquer prova, posso atravessar qualquer momento da minha vida, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! E isso é uma essência cristã, isso é o estabelecimento do viver cristão, é a compreensão da palavra de Deus, é a compreensão do Evangelho de Jesus, é colocar em prática aquilo que o Evangelho nos ensina para que possamos viver bem. Porque tem muitas pessoas vivendo mal por causa de pouco, vivendo conflitos por causa de pouco, vivendo guerras por causa de pouco, vivendo sofrimentos diversos por causa de pouca coisa. Não sabe se calar por alguns momentos, não sabe relevar algumas situações, não sabe compreender algumas limitações, não sabe entender algumas privações e torna-se pessoas ásperas, pessoas cheias de mágoas, cheias de um conflito interno. E quem sofre com isso? Essa pessoa. Porque não aprende a perdoar, não aprende a amar, não aprende a respeitar, não aprende a ser grato, não aprende a favorecer a ninguém, só pensa em si mesmo, só pensa no eu, só quer resolver o seu lado, só quer ver a situação resolvida naquilo que te agrada, mas esquece que o ser humano é um ser social. O ser humano ele não vive isolado, o ser humano vive em grupo. E quando se vive em grupos, tem diferenças. Quando se vive em grupos, nem sempre é do jeito que a gente quer. Por isso temos que aprender a harmonizar, a superar, a perdoar, a compreender.
E principalmente temos que aprender a ser gratos e aprender a viver em toda e qualquer situação. Aleluia! Que as riquezas das palavras inspiradas pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo nessa carta aos Filipenses possa renovar a nossa fé, possa renovar a nossa comunhão, possa renovar a nossa convivência familiar, a nossa convivência social, possa nos tornar mais gratos às pessoas que aparecem em nossos caminhos, às pessoas levantadas por Deus para nos ajudar e até para dar puxão de orelha, porque às vezes precisamos. Até nisso temos que ser gratos. Obrigado, Deus, por aquela pessoa que deu um puxão de orelha, porque eu estava distraído demais. Não estava atento a nada. E aquela sacudida, aquele puxão de orelha me despertou para a vida. Me despertou para coisas que eu não estava vendo. Me despertou para razões que eu não estava vendo. Louvado seja Deus. Fique de pé, igreja, e vamos orar para que possamos aprender a estar contente em toda e qualquer situação e momento. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia.